E aí? Você não está tendo sucesso no seu trabalho, você não está conseguindo crescer na empresa que você trabalha, que você presta serviço? Se você está buscando uma ajuda terapêutica para esse problema, fica comigo nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira, sou consteladora sistêmica, sou terapeuta de vidas passadas e eu quero falar um pouco sobre a visão sistêmica dentro de uma empresa. Existem várias possibilidades do que pode estar acontecendo com você dentro do seu trabalho. Por isso que nada dispensa uma consulta individual, uma constelação individual. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a visão sistêmica dentro do mundo corporativo para você ver se você consegue identificar em você ou no seu problema algum desses padrões. O que acontece muitas vezes? Uma quebra na hierarquia dentro de uma empresa. Principalmente quando a gente é mais novo. Quando a gente é mais jovem e a gente entra para trabalhar numa empresa, a gente está com muita empolgação, então a gente vem cheio de ideias. E por causa dessas ideias, a gente começa a ter interessantes pontos de vistas, a ter alguns julgamentos com aqueles que vieram antes da gente na empresa, às vezes inclusive com os fundadores. Bom, o que a gente não entende quando a gente tem 20, 30 anos é que se aquela empresa está lá, se aquele CNPJ está lá há 5, 10, 15 anos e o dono daquela empresa ou os gestores estão colocando dinheiro no bolso, é porque eles têm um know-how, um conhecimento para aquilo, né? Outra coisa, ideias sem dinheiro não são nada. Quantas pessoas têm ideias mirabolantes e não passam de sonhos, né? Se você tem uma ideia e vem alguém para financiar a sua ideia, fazer um aporte financeiro, a sua ideia vira uma empresa. Então, quando a gente é novinho e a gente entra numa empresa onde alguém teve uma ideia de abrir aquilo, alguém criou dinheiro para aquilo, alguém injetou dinheiro, tempo. Se aquilo existe, é porque teve um conhecimento por trás daquilo. E quando a gente é jovem, a gente costuma não dar valor. Eu vou dar um exemplo, tá? Essa minha geração não é uma geração que cresceu com tecnologia. Para você ter uma ideia, minha monografia, quando eu fiz faculdade, foi escrita à mão, era uma monografia mesmo. Eu fazia meus trabalhos de faculdade em máquina de escrever. Então, eu sou uma pessoa que eu pego o celular e eu digito assim no celular. Isso não quer dizer que eu vou ganhar menos dinheiro, fazer menos dinheiro de alguém que usa o celular assim, né? Só que a geração que usa o celular assim tende a debochar de quem usa assim e tende a achar que a pessoa que não tem esse conhecimento tecnológico, por exemplo, é burra ou é menos capaz. E às vezes essa pessoa, inclusive, está sustentando a que sabe fazer assim. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente começa a ver coisas que a gente fala assim, isso aqui tá errado, isso podia ser diferente. Eu sei disso porque eu trabalhava numa empresa que tinha uma alta rotatividade, eu já vou entrar nesse detalhe das cadeiras quentes, tá? Tinha um turnover alto de assistentes. Por quê? Porque eram pessoas que vinham muito novinhas, muito cruas e achavam que o sistema, o sistema de operação padrão que estava implementado lá não era bom, elas tinham ideias. Só que aquele sistema era testado e validado pela gente que estava lá todo dia, na frente lá do trabalho, usando e validando os erros e acertos. Então, vir alguém querer mudar aquilo, a gente tinha um porquê. Quando a gente é mais novo, a gente não consegue enxergar até o final até o final da história, ou até o final da estrada, e à medida que a gente vai tendo mais experiência de trabalho, a gente consegue enxergar um processo do começo, meio e fim. E alguém que entrou logo na empresa não consegue enxergar o fim. Então, como ele só vai até o meio, meu pai falava assim, não alcança, ele não alcança. Quando a pessoa não alcança, ela começa a ter ideias
de que certos procedimentos de operação padrão vão ser melhores do que estão. Em forma alguma, eu estou negando que a tecnologia, que plataformas, que aplicativos, que ferramentas não são bem-vindas. Lógico, óbvio que é. Né? Eu sou do tempo que a gente pegava uma planilha para fazer prospecção, Ctrl+C, Ctrl+V para mandar e-mail, e hoje a gente tem um CRM, tem um RD Station, enfim, tem um monte de plataforma que personaliza o e-mail para a gente, que manda, que já exclui os e-mails que não existem mais, enfim. Então, assim, eu não estou negando que essa tecnologia não está a serviço, ela está a serviço da evolução, e a gente, para evoluir, a gente precisa fazer diferente dos que vieram antes. Mas aqui eu estou falando de uma postura, tá? Então, assim, veja a sua postura com relação aos fundadores da empresa onde você trabalha e as pessoas que ocuparam o seu cargo antes de você. Todo mundo comete erro e quando a gente entra num cargo novo, a gente também tem a tendência de julgar um monte de erros que foi cometido por aquela pessoa. Só que graças aos erros que essa pessoa que ocupou esse cargo anterior cometeu, houve uma experiência adquirida, ela deixou um caminho aberto para que a gente pegasse um cargo um pouco melhor, um pouco mais fácil. É a mesma coisa que acontece com a hierarquia no nosso sistema familiar. Graças a toda a dedicação e empenho daqueles que vieram antes da gente, é que a gente tem acesso a toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Por quê? Porque alguém lá atrás inventou o primeiro celular, alguém lá atrás inventou o primeiro computador era do tamanho de um apartamento. Então, graças a esse primeiro computador, que era do tamanho de um apartamento, hoje a gente consegue estar no smartphone gravando um vídeo e ele ser transmitido para o mundo inteiro ao vivo. Então, a gente não pode nunca julgar quem veio antes da gente e nem criticar, porque nisso a gente se emaranha. E quando a gente se emaranha, a gente costuma repetir destinos, tá? Outra coisa, achar que a gente tem direitos antes de dar. É muito comum as pessoas acharem depois de um tempo que elas têm muitos direitos. Então é assim, a pessoa é bem pirâmide de Maslow. A pessoa entrou, quando ela foi na entrevista de emprego, ela aceitou aquela função, por aquele salário, por aquela carga horária, ela saiu de lá muito feliz porque a geladeira dela estava meio vazia. Depois de um tempo, ela começa, como ela está com a geladeira dela cheia, ela começa a achar que ela está fazendo mais do que aquilo que ela está recebendo. E aí, só que ela quer uma promoção antes de dar, antes de entregar. E sistemicamente não é assim que funciona. Primeiro a gente entrega, a gente chega num lugar que a gente não fez nada para aquele lugar existir. Então você entrou numa empresa, aquela empresa está rodando há anos ou há meses, alguém teve ideia, alguém colocou o dinheiro, aquilo lá está rodando, funcionando, você chegou lá e está usufruindo daquilo sem ter dado nada para aquilo, tá? Daquele lugar, aquilo é um sistema, é um CNPJ, mas é um sistema. Daquele lugar está chegando dinheiro na sua conta que está colocando a comida na sua geladeira. Você precisa se colocar no seu lugar e ter gratidão por isso e dar para esse lugar, até que você estar a serviço, ser uma contribuição. Depois de um tempo que você se tornar contribuição, aí sim você pode querer exigir alguma coisa. Mas depois de um tempo, depois de você ter dado, e olha, se você de fato tiver dado, você vai receber. Você vai ter uma promoção, alguém de um cargo acima do seu pode sair e deixar o cargo vago. Se você tiver apto, as empresas hoje em dia elas dão preferência para promover quem já está lá dentro da equipe. Então, assim, se você deu, você tem uma chance. Mas não queira que isso seja não pense que isso é um direito. O Brasil é o país que tem
uma CLT, primeiro, o Brasil é um país que tem uma constituição só para leis trabalhistas, tem um fórum só para leis trabalhistas. Se você for olhar outros países, não existe uma constituição só para isso. Eu sei que existe muitos empregadores, e eu sei que existe trabalho escravo, que existe empregadores que não são corretos, mas isso não é a grande maioria, né? Quando você aceita o salário, quando você aceita o emprego, você sabe quanto vai receber, quais benefícios você vai ter, você aceitou aquilo. É diferente do que a gente vê um trabalho escravo, que eles pegam, por exemplo, um boliviano e colocam lá e enganam, tá? Eu não tô falando desse tipo de empresa. Tô falando das empresas corretas, tá? Mesmo as pequenas, as familiares. Então, quando a gente sai de uma empresa dessa, por exemplo, mesmo que essa empresa a gente ache que ela não tenha sido muito justa com a gente não deve entrar com processo. Gente, eu não estou falando como advogada, porque eu não sou, nem como advogada trabalhista, porque eu não sou, estou falando por uma visão sistêmica, tá? Não é bom. Não é bom para você, não é auspicioso para você sair de uma empresa e colocar uma empresa no pau. Isso sistemicamente fecha suas portas. E não é só sistemicamente não, porque tem empresas que não contratam pessoas que têm que abrir um processo trabalhista contra outras empresas. Isso é um critério de exclusão. Embora isso não possa acontecer pela lei, isso acontece, tá? Então, tome cuidado. Veja primeiro se você está dando, veja se você não está julgando quem veio antes de você, veja se você não está fora do lugar, achando que você sabe mais, que você é melhor do que aquele que tem um cargo acima de você ou do que aquele que fez mais do que você fez. Resumindo, coloque-se no seu lugar dentro daquele sistema. Quando você coloca-se dentro do seu lugar, dentro daquele sistema, você vai entrar no fluxo. Facilmente você começa a desempenhar melhor naquele lugar e fatalmente você vai ter uma ascensão. Se não tiver, você vai cair fora, tá? Mas vai ser uma coisa natural, pacífica. Às vezes alguém que foi lá, algum cliente, algum fornecedor que foi lá, que viu teu desempenho no trabalho, que teve algum contato com você, pode te fazer um convite. Inclusive, você pode perceber. É igual namorado. A pessoa tá sem namorar um tempão. Quando ela arruma um namorado, não começa a aparecer um monte. Com o emprego não é a mesma coisa. A gente não começa, depois você fica um tempão desempregado. Aí você arruma um emprego, começa a surgir um monte de ofertas de trabalho. Por quê? Network, as pessoas estão te vendo lá, você vai tendo contato, você está aparecendo, teu LinkedIn está atualizado, teu Instagram está atualizado. Tá? E aí eu quero falar de uma outra vertente nessa dificuldade de sucesso. Existe uma coisa que a gente chama na sistêmica de cadeira quente. O que acontece isso? O que acontece com essas cadeiras quentes? Quando a gente entra numa função ou numa vaga que já foi ocupada por uma outra pessoa, isso também é sistêmico. Aquela pessoa que foi embora daquela vaga, ela pode ter saído ou ter sido mandada embora, ela também precisa ser honrada pelo sistema por essa empresa, por esse sistema empresarial, porque também ela deu alguma coisa para aquela empresa, também precisa ter um equilíbrio, tá? E às vezes, quem ocupou aquele cargo não foi devidamente honrado. Às vezes aquela pessoa teve uma ideia que enriqueceu os donos. Às vezes aquela pessoa trouxe um cliente que seja que mudou todo o faturamento da empresa, que saiu a empresa de um patamar para outro completamente diferente. E essa pessoa ela não foi reconhecida ou ela saiu de lá brigada. O que acontece? Essa cadeira, ela fica uma cadeira perigosa de alguém estar. Por quê? Porque quem veio antes desse lugar, que ocupou esse lugar antes, não foi honrado. E essa pessoa ela precisa ser homenageada, mesmo que seja no coração dos fundadores ou no coração em quem manda, em quem decide, tá, na empresa. Então assim, isso é uma coisa que foge da nossa
da nossa resolução. Nós não temos como resolver isso quando a gente está ocupando um cargo desse, porque isso é um problema do sistema. Isso quem teria que constelar seriam os gestores, as pessoas responsáveis pelas decisões lá da empresa, a fim de dar um lugar para essa pessoa que foi de alguma forma excluída, não reconhecida, não homenageada nesse sistema. Então, o que acontece com esse tipo de cadeira quente? Eu já ocupei uma cadeira dessa, tá? A gente entra numa cadeira e assim, como eu conheço a história da empresa, é uma cadeira com turnover absurdo. Tipo, a cada 2 anos sai a pessoa. Por quê? Porque a primeira pessoa que ocupou aquela cadeira, ela não foi devidamente honrada, reconhecida, homenageada. Então ninguém consegue se desenvolver naquela posição da empresa. A gente não pode usar como desculpa, tá? Ah, eu estou numa cadeira quente. Não use isso como desculpa. Analise, veja. Primeiro analise. Será que você não está querendo receber antes de dar? Será que você não está querendo muitos direitos antes de cumprir seus deveres? Né? Será que você não está desrespeitando a hierarquia, julgando como incompetente que veio antes de você, ou quem fundou aquilo, ou seus antecessores? Tá? Veja isso. Se você excluiu tudo isso, não, eu estou dando o melhor de mim, eu faço hora extra, eu ajudo meus colegas de trabalho, eu entrego mais do que foi pedido, eu tenho super respeito pelos meus chefes, eu nunca julguei, acho meu chefe o máximo, acho o dono da empresa, nossa, uau, mesmo quando eu crescer eu quero ser que nem ele, nada disso, mas lá eu não consigo me desenvolver, eu não vou, eu estou empacada. Aí pode ser que você esteja ocupando uma cadeira quente. E aí não há nada a fazer, a não ser sair fora, para que outra pessoa ocupe e fique pouco tempo também. Porque é um setor, é uma cadeira onde qualquer pessoa que vai ocupar não vai se desenvolver lá dentro. Aquela função, ela fica emaranhada por falta desse reconhecimento. Tá? E aí se você sai de boa, nunca deixe nenhuma porta fechada de onde você sai. Isso é um conselho. Não deixe, não importa por qual motivo você está indo embora, não feche suas portas. É como eu te falei, é network, você não sabe o dia de amanhã, o mundo dá voltas, a gente precisa ter muito respeito com aqueles que nos deram uma oportunidade de trabalho quando a gente precisou. Ok? Eu vou ficando por aqui. Se você quiser me seguir lá no Instagram, Caterine Riera Terapias, eu peço que você dê um like nesse vídeo, isso faz muita diferença. E se você gostou do meu conteúdo, se você foi com a minha cara, se inscreva no meu canal. Se você quiser um atendimento individual, numa sessão de constelação ou com terapia sistêmica, ou até com a terapia de vidas passadas, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Namastê!